Tomar a gravação aqui, para a Uhum. gente ter essa palestra gravada. Oi, gente, então, primeiro, né, vou apresentar para todos vocês a Ana, ela chama, né, Ana Paula Mendes Silva, o nome todo. Ela tem um currículo, assim, né, de cair o queixo, mas antes disso, ela é uma pessoa, assim, que eu admiro muito, né, conheci ela há uns 2018, né, que a gente estava falando, uma pessoa Isso. super simples, acessível, né, conversa com todo mundo sobre qualquer coisa, assim, e ela é cativante, assim, então se sintam abertos, não se intimidem pelo currículo, porque, né, às vezes a gente fica com o pé atrás, com medo da pessoa ser mais, não sei, né, ser mais diferente ou se achar um pouco, mas não, nossa, foi horrível o que eu falei, mas estou nervosa aqui também. Ô, Laurinha, Mas a foi Ana mal. é super simples, assim. Então, deixa eu falar o currículo dela, né? Ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de Viçosa, é mestre em Genética pela USP, que é a Universidade de São Paulo. Ela é doutora em Medicina Molecular pela UFMG e atualmente ela está atuando como pós-doutora no Centro de Vícios e Saúde Mental, né? Da cidade de Toronto, lá no Canadá. Então, ela tem assim uma bagagem imensa que ela vai trazer para vocês nessa palestra. Eu não vou falar muito, não, vou deixar ela conduzir isso tudo, porque espero que vocês aproveitem ao máximo aí do conhecimento dela. E, Ana, queria te agradecer muito, né, pela disponibilidade do seu tempo, de estar aqui com a gente, de falar com os alunos, trazer essa sabedoria para eles e te agradecer em nome da faculdade, né, da Unixum, por compartilhar isso tudo com a gente. Viu? Obrigada e a palavra é sua. Obrigada a você, Laurinha. Espero que esteja todo mundo me escutando bem. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, faz um joinha aí, quem eu tô vendo as carinhas. Ah, que ótimo. Obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer principalmente o seu convite, viu, Laura? Por ter feito essa ponte, né, de chegada até a Unixum. E eu acho que trazer esse tema nesse momento de agora, ele também é muito importante. Falar sobre saúde mental tinha que ser quase que obrigatório nos nossos dias, né? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês esse assunto, mas na verdade vai ser um bate-papo mesmo. E eu queria que vocês, de fato, participassem, estivessem abertos a essa experiência de hoje. O que eu vou trazer aqui vão ser alguns tópicos, né? Eu não estou trazendo verdade absoluta nenhuma. Então, é realmente uma conversa aberta e que vocês possam aproveitar esse tempinho aí para a gente estar tirando algumas dúvidas, trocando experiências. E eu acho fantástico ter essa oportunidade. Então, primeiro, obrigada e obrigada a todo mundo que está aqui com a gente hoje, né? Tá aí realmente disposto a ouvir e a compartilhar. E vamos juntos nessa jornada, falando um pouquinho sobre a minha história, né? Então, assim, primeira coisa eu queria falar que eu tenho orgulho de ser brasileira e apesar de agora estar morando fora do Brasil, eu realmente me importo muito com esse tema de saúde mental e quero levar ao máximo, né, esse tema para a nossa população, porque a gente precisa de fato ter essa comunicação de uma forma mais fácil e também mais próxima, né, para abordar assuntos que são delicados, mas que também são muito importantes. Então, eu vou trazer primeiro para vocês alguns tópicos e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei que vocês são do curso de arquitetura, eu sou bióloga, eu tenho uma visão um pouquinho diferente aí, né, da formação que vocês estão fazendo, mas que a gente possa contribuir um com o outro nessa construção desse tema de hoje. E eu não sei se vocês já fizeram alguma prática de meditação, mas ao final da nossa conversa, eu vou estar realizando uma prática curtinha com vocês e eu espero que vocês fiquem aí até o final para que a gente possa compartilhar desse momento também, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, só levantar a mão aí, a Laurinha vai estar me interrompendo e a gente vai estar conversando. Eu vou tentar compartilhar então, pessoal, a minha tela aqui com vocês.
Deixa eu ver se vai dar certinho. Aqui eu já apertei. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Se tiver, dá um joinha. Obrigada aí. Então, ótimo. Vamos começar então aqui, né, com a nossa apresentação dos tópicos. Na verdade, como eu falei com vocês, é um tema muito abrangente, né? Como cultivar a nossa saúde mental em tempos de incerteza, como o que nós estamos vivenciando agora. E, além disso, como a gente pode cultivar também técnicas ou abordagens, ou mesmo comportamentos que contribuam com o nosso bem-estar. E aí eu queria trazer, nesse primeiro momento, uma discussão sobre o que é a saúde mental, como o nosso cérebro percebe o mundo à nossa volta, como são feitas essas construções de mapas mentais, as estratégias que a gente pode adotar para o manejo e enfrentamento de situações conflituosas, né? A gente vai estar abordando um pouquinho sobre isso. E o que eu posso fazer, o que você pode fazer para criar um estilo de vida que possa promover a minha, a sua saúde mental. Então, nesse primeiro momento, eu queria falar para vocês que a saúde mental, ela não é um estado de completo bem-estar, só físico, só mental ou só social. Ela, na verdade, é um estado amplo que envolve todos esses aspectos. Então, para eu estar com a minha saúde mental, eu preciso estar me sentindo bem fisicamente, mentalmente e também me visualizar tendo uma função social. Não é apenas a ausência de doenças ou enfermidades que vão falar para mim que eu tenho uma boa saúde mental. E aí entram, então, o estado emocional, a função cognitiva, ou seja, ok, eu estou me sentindo bem, eu estou feliz com a minha vida, mas será que as minhas funções cognitivas estão funcionando também de forma correta, de forma satisfatória? Será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou tendo uma atenção nas minhas atividades? Será que a minha memória está funcionando? Meu controle motor? Então, aí a gente vai envolver outros aspectos da nossa cognição. E, além disso, se a minha fisiologia, se o meu corpo físico também está funcionando de acordo. Então, para você falar que você tem saúde mental, você tem que compreender o quanto é amplo, né, a definição desse assunto. E aí eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando a gente fala na sensação de bem-estar a nível emocional, eu tenho que pensar, por exemplo, não só naquele dia ou naquele momento específico. Então, vamos pegar o dia de hoje, nesse momento. Se eu virasse para você e perguntasse como você está se sentindo hoje, agora, nesse instante, alguns falariam que estão bem, que estão se sentindo, né, confortáveis, estão tranquilos. Outros poderiam falar que estão um pouco ansiosos, né, com a situação do momento, com o que estamos passando. E outros poderiam falar, por exemplo, que estão em total desconforto com essa situação. Então, essa avaliação, ela foi uma avaliação pontual. Mas isso a gente tem que abranger um pouco mais essa avaliação e pegar, por exemplo, as nossas 2 últimas semanas. Como foram essas 2 últimas semanas? Eu tive triste durante essas duas últimas semanas? Eu perdi a vontade de realizar atividades, né, nas quais eu tinha prazer? Então, é essa perspectiva um pouco mais ampla. Então, a saúde mental, ela não é um estado isolado no tempo. Ela também está associada a uma avaliação que eu chamo temporal. E aí a gente vai fazer essa perspectiva mais ampla. No meu bem-estar funcional, como eu falei para vocês, da cognição, por exemplo, atenção, memória, a função motora, tudo isso vai contribuir para que a nível social eu tenha um papel. E aí, esse nível social, ele pode estar dentro da minha família, então realizando atividades nas quais eu me sinta
como se eu tivesse realmente um valor por estar realizando aquelas atividades, né? Na minha família, no meu grupo, na faculdade, ou até mesmo na sociedade na qual eu estou inserido. E aí, esse bem-estar funcional, ele também chega a um nível psicológico. Uai, Ana, mas nível emocional e nível psicológico são diferentes? São. Porque o nível psicológico, ele vai depender também da fisiologia do seu cérebro. Então, pode ser que você emocionalmente esteja se sentindo bem, né, na maioria do tempo, na maior parte do tempo, mas o seu cérebro, por um fator genético, produz uma menor quantidade da substância serotonina, por exemplo, que te dá uma sensação de bem-estar. E aí você vai ter uma disfunção psicológica que vai atrapalhar na sua cognição de memória, por exemplo. Muitos casos de depressão, né, a pessoa às vezes ela não tem uma diferença primária no nível emocional, mas ela se sente desqualificada dentro da sua função social, por exemplo, do seu trabalho, porque ela perdeu uma função como a memória, a atenção, a motivação. Só para a gente frisar que é muito mais complexo trabalhar com saúde mental, observar a nossa saúde mental, exige realmente muito cuidado. E aí, não querendo complicar, mas já trazendo uma outra perspectiva para vocês, e eu acho que isso pode até auxiliar na formação de vocês como arquitetos, né? Vamos pensar na arquitetura. Quando você vai planejar, por exemplo, construir uma casa, um prédio, ou eu não sei direito, eu não sei nada de arquitetura, viu, gente? O que eu sei é sobre o cérebro, funções cerebrais. Mas quando você vai fazer, por exemplo, uma estrutura, né, como o Oscar Niemeyer, por que as construções dele são reconhecidas mundialmente? Porque elas mexem com os seus sentidos. Quais sentidos, né? Só o da visão, só do paladar, do olfato, enfim. O nosso cérebro, quanto mais informação eu dou para ele, mais ele se atenta àquele aspecto. Então, você como arquiteto, quando você for fazer, por exemplo, um projeto de uma casa, se você se atentar à textura de algum lugar, a um formato diferente, são sinais que você vai estar, por exemplo, mandando, direcionando para o cérebro daquela pessoa, né, que vai estar avaliando aquele projeto, e que com certeza ela vai dar uma atenção especial. Porque o nosso cérebro, ele percebe os estímulos, o mundo à nossa volta, através dos nossos 5 sentidos. Desde o início, quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, né? E aí a gente tem um processo de maturação do nosso cérebro, onde cada uma das partes vai estar associada a diversas funções. Então, eu tenho, por exemplo, associadas aos sentidos, que está aqui na região parietal, associadas à personalidade, que é o córtex pré-frontal. Enfim, nós temos diversos lobos aqui envolvidos na função cerebral. E desde o início desse processo, né, como eu falei para vocês, a gente é bombardeado por estímulos externos. Então, dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente está lá, a gente é bombardeado pelas sensações que ela tem, as situações que ela passa, né? E é uma interação, é uma troca. Então, eu vou construindo as minhas funções e conexões cerebrais de acordo com os estímulos que chegam até mim a todo momento. E aí, a gente vai ter um processo contínuo de maturação do nosso cérebro durante toda a nossa vida, que vai ser através, então, de todos os estímulos que a gente for receber durante a nossa história, né? Todas as experiências que a gente teve na escola, na nossa adolescência, na fase adulta, a gente vai desenvolvendo essa parte aqui frontal do nosso córtex associado à nossa personalidade, através dos nossos sentidos, através das nossas emoções, da região hipocampal, que é essa região vermelhinha aqui embaixo, ó, nessa figura. E a gente vai tendo eventos que são progressivos na realização de funções cerebrais, mas também que são regressivos. Como assim? A gente pode ter uma estrutura da função cerebral de acordo com o estímulo que eu dou naquela área ou de acordo com o não estímulo que eu dou naquela área.
E é aí que a gente pode, então, ter uma mudança a nível comportamental. Porque a função do meu cérebro, né, além dela ser complexa, ela é interconectada e ela também sofre alterações pelos estímulos que nós damos a esse cérebro a todo momento. Estímulos externos, através do que a gente vivencia, né? Mas também estímulos internos, tá? E aí, pessoal, a gente avança um pouquinho mais no nosso tópico, mas se alguém tiver alguma dúvida e já quiser pontuar alguma coisa, eu estou super à disposição aqui, viu, Laura? Se alguém levantar a mãozinha e quiser falar, a gente pode ir pontuando também algumas questões. Por enquanto não tem, não, Beleza. mas eu te Então, aviso. já falei Que para tiver. vocês. Tá, joia. Então, eu falei para vocês aqui que o nosso cérebro, primeiro ponto, ele percebe o mundo através dos sentidos. E que a gente vai formando, então, o que a gente chama de mapas mentais e construindo a nossa personalidade, o nosso ego, a nossa realidade interna. Então, eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, uma situação da minha vida, tá? Só para a gente dar um exemplo aqui. Eu sou filha de sargento do Exército. E meu pai, desde quando eu era pequena, acho que a Laurinha já escutou essa história no meu curso de meditação, não tenho certeza. Mas, desde quando eu era pequena, o meu pai sempre muito, né, rígido e com muita disciplina na minha casa. Por ser um homem militar, ele sempre falou com a gente de uma maneira um pouco mais rude, né? E algumas vezes, em algumas situações, ele chegou a se expressar até mesmo um pouco mais exaltado. Então, ao longo da minha vida, sempre que eu passava por alguma situação que ativava aquela memória de forma inconsciente, né, a forma como meu pai, por exemplo, me tratava naquela situação, eu me sentia ansiosa, acuada e com uma angústia que eu não conseguia explicar. Isso foi um mapa que eu criei na minha mente, né? Então, eu associei uma memória a um estímulo. Então, quando alguém falava um pouco mais alto comigo, eu recordava tudo aquilo que eu vivenciei anteriormente. A nossa mente, ela é formada para captar as informações muito rápido e processá-las de uma forma automática. Então, 90% das nossas 90% das atividades que a gente realiza nos nossos dias é de forma inconsciente. Então, isso nos traz um outro ponto. A gente cria a nossa realidade de acordo com os nossos mapas mentais que vêm dos nossos estímulos, né? Que a gente sofreu durante toda a nossa vida. Isso acontece de forma automática. Uai, então pau que nasce torto nunca se endireita. É isso que você está falando? Se você não se der conta desses mapas mentais e como isso tudo acontece de forma inconsciente com você, você não vai conseguir mudar esse comportamento e essa chavinha do seu cérebro. É aí que eu quero trabalhar um pouquinho mais hoje. Então, pessoal, a nossa realidade, ela não é formada por objetos concretos. O que eu quero dizer com isso? Se eu falar para você assim, ó, pensa numa sobremesa que você gosta muito, na sua sobremesa preferida. Se imagine agora saboreando essa sobremesa. E perceba que a saliva já está brotando na sua boca nesse momento. Ou que você, ao imaginar essas sensações, você já está criando essa realidade, mesmo que de forma não material. Então, você não precisa ter o objeto em si, a sobremesa em si na sua frente, para que você ative esses mapas mentais. É exatamente isso. A sua realidade, aquilo que o seu cérebro interpreta, não é somente através do estímulo direto em si, mas como você evoca essa memória, esse estímulo, tá? Gente, se tiver muito complexo, vocês me puxam a orelha aí, que eu vou falando de outra forma também, tá bom? Mas, falando, né, de forma neurobiológica, o que acontece é que a gente pode, então, conectar esses objetos a aquilo que a gente entende, né, como real, como a nossa realidade. E aí a gente vai criando essas impressões, vai formando a nossa personalidade e se identificando com certos padrões. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve um apelido na escola,
né? Já teve alguém que falou que você era determinada coisa, te identificou com algo? Não já? Eu acho que todo mundo aqui já teve. E aí você, às vezes, se você realmente se identificou com aquilo que foi falado para você, você realmente traz isso como se fosse um aspecto da sua personalidade durante toda a sua vida. Então, se falavam lá para você que você era uma menina tímida, que não conseguia falar em público, se você se associou àquela realidade, né, que construíram para você, se você criou aquele mapa mental, você pode passar grande parte da sua vida carregando aquela identificação, tá? Essas impressões e experiências do passado. E aí a gente está sempre criando realidades, né? Mas como reconstruir uma realidade? Qual que é o processo, então? Se para eu criar a realidade, primeiro, eu tenho que ter um cérebro, estímulos, experiências, continuidade de experiências, mapas mentais, realidade. Como que eu desconstruo a realidade, então? Alguém tem alguma ideia? Como que eu ressignifico algo que eu me identifiquei no passado? Será que seriam através de novas experiências? Novos mapas mentais? Como que a gente ressignifica isso? Se alguém tiver uma ideia aí, pode falar com a gente. E aí eu vou ver, já estou quase acabando com os slides, viu, gente? Não preocupa não. Já estamos quase no final dos slides. Mas aí se a gente vem, então, vamos pensar na nossa vida, né? A gente construiu mapas mentais aí para todos os aspectos da nossa vida. A gente não é só a nossa profissão. Eu, Ana Paula, não sou só bióloga, geneticista e trabalho com biomarcador de depressão. Eu não sou só isso, isso é parte da minha vida. Ana Paula é muito mais, né? Então, ela envolve um lado pessoal, um lado relacionado à espiritualidade, por exemplo, qualidade de vida, relacionamentos. Então, a gente é muito mais complexo do que a gente às vezes pensa e se identifica. Mas aí é que vem. A gente construiu mapas mentais em todas essas áreas da nossa vida, tá? Vamos fazer um exercício super rápido. Olhando para essa roda da vida que a gente chama, desses aspectos aí da nossa vida. Se você fosse colocar, né, nessa roda de 0 a 10, a qualidade que você tem em cada um desses aspectos, teria algum deles aí que você precisaria trabalhar bastante para melhorá-lo? 1 ou 2? Teria algum desses aspectos que você deveria olhar, né, de uma forma mais atenciosa? Você consegue identificar? Eu identifico vários que eu preciso trabalhar aqui. Eu não sei vocês. Mas quando a gente identifica situações que a gente precisa trabalhar, é porque existem conflitos. Tá? Quer falar alguma coisa, Laurinha? Oh. Não, alguns responderam aqui um monte. Eu também identifico várias. Exatamente. É muita coisa, mas não vamos nos desesperar, né? O importante é identificar. Se eu consigo identificar na minha vida aspectos que existem, né, aí para eu melhorar, que existem conflitos neles, já é o primeiro passo. Então, a primeira coisa é identificar. Ótimo, esse é o primeiro passo. É quando você toma consciência do processo. Antes, o mapa mental estava sendo construído de forma inconsciente. Agora a gente vai ter, então, a consciência desse processo. Já é o primeiro passo de ressignificação e de reconstrução. Ótimo. Então, o conflito interno, né, ele é inerente, gente, à construção do nosso sujeito. Sempre vai existir um conflito interno. Por quê? Porque a nossa realidade, ela é temporária e impermanente. Ela é transitória. Se você olhar para você hoje, perceber os seus princípios morais, éticos, né, perceber as suas emoções e pensamentos de hoje, e comparar com 2 anos atrás, 5 anos atrás, você vai perceber que muita coisa foi sendo modificada nesse processo. Então, é importante a gente ver que não existe problema ter conflitos nessas áreas da vida. E perceba também que, às vezes, esses conflitos eles vão variar de lugar.
Porque em determinado tempo da nossa trajetória, a gente vai focar mais em alguma coisa, ou em outra, ou em outra. Então, pode ser que agora você esteja focando na sua área profissional, no seu trabalho, na sua carreira. E tem momentos que você vai estar focando mais na sua espiritualidade, ou na sua saúde física, mental. Então, é só importante observar esse movimento, tá? Não se frustrar com esses conflitos e com esses processos de melhoria interna. Eles são inerentes a todo sujeito, ou seja, todo mundo tem algum aspecto a ser melhorado em determinada etapa da vida. E pode ser que esse aspecto agora que eu estou focando para melhorar, no próximo momento não seja ele mais, seja outro aspecto. Em suma, quando esses conflitos são identificados e a gente toma consciência desse processo, a gente, então, afirma que tem uma incompatibilidade de ideias, né? Uma dualidade entre o que eu acredito, o que eu quero, aquilo que eu busco naquele momento. E é importante a gente ter essa flexibilidade, tá? Então, nós identificamos um conflito, identificamos a área da vida na qual existe aquele conflito, e aí é importante a gente identificar quais pensamentos e emoções que se manifestam quando eu penso sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se eu penso aqui no meu aspecto família, né? Eu estou aqui em Toronto, minha família está no Brasil, nessa situação de quarentena. Se eu ficar pensando no futuro, por exemplo, que, né, quanto tempo ainda a gente vai ter que ficar isolado, né? Eu sem ter esse contato com a minha família. E caso aconteça, se aconteça alguma coisa com eles, então é importante, pessoal, que a gente primeiro reconheça, acolha esses pensamentos, essas emoções, mas perceba que eu crio a minha realidade, meu mapa mental. Então, se eu ficar cultivando esses pensamentos dentro de mim, de um futuro que eu nem sei se vai existir, isso vai ocasionar, né, uma outra, que eu falo uma outra dualidade, um outro conflito de estar tentando viver no futuro sem viver o presente. Então, é trazer a minha atenção para o momento presente. Perceber aquilo que eu preciso melhorar agora, porque eu sei que tudo é temporário e transitório. Pode ser que no futuro eu precise trabalhar uma outra área da minha vida, tá? Desculpa, passei aqui sem querer. Ativação de Só área uma cerebral. questão. Pode falar. Não, só um comentário, né? Estimular os meninos a fazerem perguntas também. Para quem entrou agora, gente, estão me perguntando aqui, pode levantar a mão que eu abro o microfone, pode perguntar pelo chat, tá? A ideia é que seja uma conversa. Uma coisa que eu acho muito legal dessa roda, né, é que eu tive a experiência de fazer ela e repetir ela um ano depois. Tinham outros aspectos, assim, mas é impressionante o quanto que a gente vai mudando também as nossas percepções quanto às questões da vida, né, e vai trabalhando uma coisa e depois se piora em outras e buscar esse equilíbrio. Exato. Eu vi que o Jean queria perguntar. Jean, se você quiser, fica à vontade. Tentando ativar o microfone dele aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Jean. Olá, tudo bem? Prazer. Olá, tudo jóia? Prazer. Então, essa percepção que você está falando aí, que é bem interessante, vindo de uma bióloga, né, que parece que lida com outro aspecto. A gente que está acostumado, por exemplo, eu que às vezes faço terapia e eu procuro tentar me entender nesses aspectos, eu acho bem legal essa coisa de a gente nos desconstruir, tipo essa roda que você apresentou, eu vejo que eu sou falho em muitos aspectos desse, e à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando alguma coisa. Mas a minha pergunta mais específica é, no caso desse momento de pandemia que a gente está vivendo, isso está acontecendo com todo mundo? É uma coisa generalizada ou geralmente quem tem mais determinados problemas é que está sentindo tudo isso? Jean, excelente pergunta. Excelente. Te agradeço, tá? Por ter feito essa pergunta nesse momento.
eu não consigo falar na totalidade dos indivíduos, né? Mas eu consigo falar daquela população na qual eu tenho contato, os meus alunos, as pessoas com as quais eu tenho contato. Eu falo para você que até pessoas que nunca apresentaram ansiedade, depressão, nunca apresentaram nada, nenhum transtorno, nesse momento estão apresentando. Porque tudo saiu do nosso controle. E o nosso cérebro quer ter o controle de tudo, quer planejar tudo, quer ter o controle da nossa realidade. E quando isso é quebrado de alguma forma, essa expectativa, isso gera um conflito, uma frustração. E aí eu posso falar até de forma neurobiológica mesmo. Nós temos uma região no nosso cérebro, na região hipocampal, uma estrutura que chama amígdala. Não é essa amígdala aqui não, tá, gente? A gente também tem a amígdala no cérebro. Uma estrutura pequenininha que é ativada em momentos de perigo. Essa é uma estrutura evolutiva no nosso cérebro. E ela sinaliza pra gente em situações que a gente tem que fugir, a gente tem que lutar, ou a gente vai congelar e não vai fazer nada. Então, são situações de estresse, um estresse externo. Nesse momento, esse estresse, né, essa pandemia, ela, primeiro, ela está distribuída de forma global, ou seja, eu tenho isso no mundo inteiro. E uma outra questão é algo que a gente ainda nunca tinha vivenciado, também a nível global. Outra coisa, a gente não sabe, de fato, os efeitos desse vírus a nível biológico, mental, né, e emocional. Então, a gente está vendo isso em tempo real. Então, a nível biológico, a gente está tendo muita morte, não só de indivíduos idosos, né, mas também de indivíduos adultos e até de crianças, por causa do desenvolvimento da insuficiência pulmonar, por exemplo. A nível mental, nós temos aí diversas pessoas que nunca apresentaram um transtorno, que agora estão tendo, né, por exemplo, ansiedade, transtorno do pânico. E a nível fisiológico, a gente junta essas duas questões. O meu corpo, ele tem um equilíbrio normal, que a gente chama de homeostase. E aí, ele tenta manter esse equilíbrio sempre, seja na produção das moléculas, de neurotransmissores, de hormônios. E aí, quando eu tenho um estresse externo ou interno, esse equilíbrio é como se fosse uma balança. Então, se eu peso de um lado, o outro lado levanta. Se eu peso desse lado, o outro lado levanta. E depois de um tempo, ele tende a chegar ao equilíbrio de novo. Mas se eu uso esse estresse de forma contínua, no mesmo tempo, né, assim, num nível prolongado, que a gente chama de estresse crônico, que é o que está acontecendo agora com a pandemia. Já tem 2 meses que eu estou em casa aqui no Canadá, por exemplo. Né? Então, assim, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar. E a gente está com essa ativação da amígdala, da região hipocampal, do eixo HPA, mandando adrenalina para o nosso corpo o tempo inteiro, ocasionando situações de mais estresse. E aí a gente tem esse transtorno de ansiedade generalizada na população, que antes nunca tinha apresentado. Então, se eu fosse falar para você, de acordo com a população que eu tenho contato, dos meus alunos, eu diria para você que 99% dessas pessoas estão tendo crise de ansiedade, tá? E numa perspectiva não só biológica, mas numa perspectiva mental, eu acho que ao longo dos próximos meses, a gente vai ter ainda um maior número de casos. Principal. Eu não estou te escutando, perdão. Peraí, Jean, antes ativou sem querer aqui. Deixa eu te ativar de novo. Ativa o Jean. Acho que foi sozinho. Foi. Oi, muito confortante escutar isso, porque parece que cada um dentro da sua casa está vivendo um mundo, uma loucura, a cabeça tem gente mais, tem gente menos, mas é confortante saber que não é só a gente que está sentindo e, de uma certa forma, alivia um pouco esse sofrimento, essa tensão. Você comentou uma coisa aí que mais ou menos a gente tem as coisas sob controle da vida. Na minha opinião, eu acho que a gente nunca teve controle de nada, mas agora a gente está tendo a certeza que a gente não tem controle absoluto de nada na nossa vida. E isso é bastante assustador, bastante assustador. A gente tem a falsa impressão de que a gente tem o controle, né? Eu falo mais uma vez por mim, pela minha experiência. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu sempre estabeleço objetivos a curto, médio e longo prazo na minha vida. E, por vezes, objetivos que eram muito importantes para mim, dentro do meu planejamento, eles não deram certo. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas eles se concretizaram de uma outra forma. Mas é muito engraçado isso. E o importante foi perceber nessas ocasiões que de nada adiantava eu ficar frustrada,
de nada adiantava, né? Eu querer remar contra a maré, eu só estava perdendo mais energia naquele processo. Quando eu deixei as coisas irem, sabe? Eu falei, não tem mais jeito não, agora nós vamos entregar tudo. Estou fazendo a minha parte, mas vamos deixar acontecer. Quando eu deixei isso acontecer, as coisas fluíram de uma forma que eu não sei nem explicar. E sim, tudo se concretizou porque eu continuei trabalhando naquilo que eu acreditava. Então, é importante ter a ação, mas é importante também se permitir enxergar novas possibilidades. E para pessoas controladoras, perfeccionistas, eu me encaixo nesse perfil, tá? Eu não sou isso, né? Eu não me identifico com isso na minha totalidade do meu ser, mas eu tenho essas características que são um pouco proeminentes. E para mim é muito difícil, ainda hoje, já tendo passado por diversas situações, ainda hoje é muito difícil deixar as coisas caminharem no fluxo natural, né? Mas, assim, obrigada demais pela pergunta. Matheus, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Pode fazer. Boa noite, Ana. Estou gostando muito Boa da palestra. noite. E, assim, antes da quarentena, eu segui uma rotina muito rígida de tarefas durante o dia, hora para acordar, hora para dormir. E daí eu cumpria todas as minhas metas diariamente, bem legal. Daí começou a quarentena, essa rotina desandou, sabe? Acabou, parei de cumprir as metas. E daí tem dia que eu falo, não, hoje eu vou voltar à minha rotina, hoje eu vou fazer tudo normal. Só que aí, na hora que eu vejo, dá de manhã, o despertador toca e uma vozinha fica falando, não, volta a dormir, você não tem nada para fazer mesmo. E daí eu queria saber se isso é só falta de vergonha na cara mesmo, preguiça, ou tem alguma coisa que fala mais alto nisso. Porque é só na quarentena que está acontecendo isso. Isso nunca aconteceu. Matheus, ótima pergunta também, excelente pergunta. Primeiro, eu acho que a gente está numa situação que a gente nunca vivenciou anteriormente, né? Esse é o primeiro ponto. Então, tudo aquilo que eu estava acostumado a vivenciar, seja no planejamento meu diário, desde de manhã até antes de eu dormir, eu tive aí uma quebra desse paradigma, uma situação agora que é nova. Eu tenho mais tempo, porque eu tenho menos coisa, né, que vai tirar a minha atenção a nível externo. Então, eu tenho mais tempo para realizar as minhas atividades. Ao mesmo tempo, eu posso ter aí, nesse momento, menos obrigações. E, realmente, eu posso estar passando por uma situação no qual o meu corpo, respondendo àquele estresse, àquela incerteza, eu estou tendo uma alteração fisiológica, que está me dando mais sono, eu estou ficando mais apático, eu posso estar mais desanimado. E é importante deixar essas coisas virem também, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o que está acontecendo com a gente numa situação completamente nova. E eu posso falar para vocês, tem dia que assim, é um custo para mim trabalhar, né? Escrever artigo, mandar e-mail, participar das reuniões, pensar nos próximos experimentos quando eu for voltar. E tem dia que eu trabalho 12 horas. 13 horas. Então, o que eu estou tentando fazer nesse momento, continuando aquela técnica de trabalhar com objetivos a curto prazo. Então, nessa semana, posso tentar mostrar para vocês? Eu tenho um quadro branco aqui na minha frente. Gente, eu moro numa pequenininha. Vou mostrar para vocês. Eu acho... Voltou meu microfone? Voltou? Desculpa. Voltou, Ana. Vou tentar mostrar para vocês aqui o que eu tento fazer. Eu tenho um quadro aqui na minha frente. Tá travando um pouquinho. Tá travando? Acho que melhorou. Melhorou agora? Aham, melhorou. Vocês conseguem ver que eu tenho um quadro branco aqui na minha frente? Eu costumo colocar, pessoal, objetivos que eu tenho diários. Então, por exemplo, várias reuniões que eu tenho, aulas, coisas que eu tenho para fazer. Eu organizo a minha semana e vou fazendo esse check nas atividades, tá? Objetivos que são a mais longo prazo, eu não coloco datas nem horas, por exemplo. Mas eu vou fazendo esses objetivos e também vou dando esse check. Coisas importantes que eu ainda tenho a cumprir, eu também coloco nesse quadro. Então, eu tento fazer, mais ou menos, objetivos a curto, médio e longo prazo.
Para mim, é importante ter esses objetivos na minha cara. Para outras pessoas, esses objetivos ou, né, essas metas não precisam estar tão expostas assim de ter que lembrar o tempo todo. Então, o que eu sugiro, na verdade, primeiro, Matheus, se permita sentir o que você está sentindo nesse momento agora, tá? É importante isso. Acolha essas sensações. Depois, você vai tentar, então, fazer uma ação de ressignificação desse processo. Como? Além de avaliar, primeiro, o seu rendimento, né, como está sendo, a sua qualidade emocional, a sua qualidade funcional, você está dormindo bem? Está comendo bem? Gente, está tudo desorganizado. Tem dia que eu tenho insônia, tem dia que eu durmo bem. Tem dia que eu como mal, tem dia que eu como bem. Isso vai bagunçar mesmo. Então, assim, observe, veja que é um processo normal, mas se organize no sentido de ação. Ação a curto, médio e longo prazo, tá? Então, vocês ainda têm deveres a serem feitos, né? Atividades da faculdade, por exemplo, alguns trabalham, mesmo que de casa, alguns ainda estão trabalhando de fato. Então, tentem estabelecer essas atividades que são prioridades. E depois de cumprindo as prioridades, você vai colocando outras atividades de bem-estar, de autocuidado, que também são importantes. A gente vai estar até falando sobre elas aqui também. Mais alguma outra questão? Essa questão foi ótima. Tem uma pergunta aqui, anônima. Uhum. Quando a pessoa começa a tremer de ansiedade quase todos os dias, já é questão de medicação ou exercício mental para acalmar? Sugiro exercício respiratório, e aí a gente tem uma técnica de meditação, né, da respiração plena, que vai trazer quando a gente tem esse tremor das mãos, o tremor motor que a gente fala, é por excesso de adrenalina no nosso sangue, tá? É aquele eixo HPA que eu falei para vocês, da amígdala, da região hipocampal, que está ativado, hiperativado por um estresse externo que está acontecendo aí na sua vida. Então, é importante que você desative essa região, mostrando para o seu cérebro que não existe perigo nesse momento, perigo imediato de sobrevivência, né? Que ele precisa se adaptar. Uma das técnicas que a gente usa é levar mais oxigênio para as nossas células, porque quando a gente tem uma descarga de adrenalina no nosso corpo, o nosso batimento cardíaco acelera. As mãos começam a, né, tremer, por exemplo, porque é um sinal de que como se o meu corpo estivesse sob baixa de oxigênio. Se eu mostro para ele que eu consigo dar oxigênio para ele de outra forma do que aquela respiração curta, se eu mostro para ele que com uma respiração consciente, mais ampla, né, eu vou de fato ajudá-lo a perceber que não existe um perigo iminente naquele momento, e eu consigo reorganizar a minha fisiologia, a minha homeostase, aquela balança que eu falei para vocês. O estresse está acontecendo, né? Então, eu tenho sintomas aí, como taquicardia ou queda de pressão, tremor nas mãos, sudorese, falta de ar. Nós temos diversos sintomas que podem estar associados a isso. Então, uma das técnicas que a gente usa é a da respiração consciente. Outra, caminhar consciente também dentro de casa, sentir, né, os pés tocando. A gente tem várias técnicas. E uma que me ajudou muito no último episódio de pânico que eu tive aqui, eu tentei primeiro a técnica de respiração, mas como eu estava assim, meu ataque de pânico estava tão intenso, e se eu voltava a atenção para dentro de mim, eu me sentia pior, a minha solução foi voltar a minha atenção para fora. E eu estava num parque aqui em Toronto, que eu achei que chegando lá, né, praticando yoga, eu ia me sentir melhor. Na hora que eu cheguei lá, eu desmontei. E aí, nessa crise de pânico, eu tentando fazer respiração e estava pior. O que eu fiz? Eu fui observar o ambiente à minha volta. E aí eu comecei a observar o pessoal andando, os carros. Sabe, eu voltei a minha atenção para fora de mim, porque dentro de mim, naquele momento, estava muito difícil. Então, a gente tem diversas técnicas para fazer isso. Vai depender da situação. Mas a gente tem, sim, técnicas além, né, da questão farmacológica, tá? Para quem perguntou. Mas, pessoal, se esses episódios de ansiedade, de pânico forem recorrentes,
além do acompanhamento psicológico, que assim, para mim terapia é vida. Eu sempre falo isso nos meus cursos. Terapia para mim é vida. Porque ela é muito complementar à meditação na questão do autoconhecimento, da reflexão. E ter um observador de fora, que é o terapeuta nesses momentos, te ajuda também a criar umas conexões aí que antes você estava tão dentro do problema que você não conseguia enxergar. Então, coisas que eu recomendo, além de técnicas respiratórias, meditação, yoga, alimentação saudável, exercícios, né, regulares, acompanhamento psicológico. E aí sim, se realmente você precisar de um fármaco, né, você buscar uma ajuda de um psiquiatra. Então, eu acho que existem outros caminhos também, tá? Mas existem transtornos, igual eu falei para vocês, por deficiência fisiológica, de produção de neurotransmissor, que eu não consigo de outra forma a não ser tomando o remédio. Que o remédio vai me dar aquele neurotransmissor, aquela molécula que está faltando dentro do meu corpo. E aí realmente é um outro tipo de caso que eu estou falando. Então tem que ser bem avaliado, tá? Não sei se eu consegui responder direitinho. Eu acabo juntando muita coisa ao mesmo tempo. Se a pessoa comentar alguma coisa aqui, eu te passo, tá? Uma coisa que eu não sei se faz sentido, por exemplo, na última crise de ansiedade que eu tive, normalmente meu coração acelera muito. Eu peguei e fui pular corda. Era uma sensação de que assim, já que tá acelerado, então vamos dar estímulos assim, para não parecer que eu tô ficando louca. Então é o exercício que tá acelerando e por incrível que pareça, isso foi me acalmando aos poucos, assim, né? O exercício físico, assim. Não sei se faz muito sentido, mas comigo acontece esses fatos às vezes. Foi igual eu falei que eu tentei fazer a prática de yoga, né? Eu já estava me sentindo ansiosa e o yoga é um exercício físico. A prática do yoga que eu faço é um yoga fisicamente bem puxado, assim. E porque eu sou uma pessoa super ativa, eu preciso gastar energia. Então, é uma prática que me ajuda a controlar a ansiedade. Mas dependendo da situação, Laurinha, igual eu falei dessa situação que aconteceu comigo, se eu fosse fazer o yoga, se eu fosse fazer mais movimentos ou voltar a atenção para mim, poderia ser uma situação que pioraria aquele quadro naquele momento. Uhum. Então, por isso que é importante a gente observar o que a gente está sentindo. Se você trouxer a sua atenção para você e for pior, pode ser que você tenha que voltar esse olhar mais para fora. Então, essas diferentes técnicas te trazem uma bagagem de instrumentos para você estar utilizando. Obrigada. E a pessoa também te agradeceu, falou que você conseguiu explicar assim a questão. De nada. E aí entra um aspecto importante que a gente tem que... Eu gosto sempre de dar esse exemplo. O nosso cérebro, querendo ou não, ele se lembra mais dos episódios desagradáveis que aconteceram na nossa vida do que episódios que foram positivos, né? Na maioria das vezes. E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão, por exemplo. Se eu oferecesse para você, né, 2 tipos de alimento aqui. Um alimento que você gosta, que você tem uma identificação do seu paladar, né? Memórias aí que a sua avó cozinhava para você, por exemplo, que é um prato que você gostava muito, sua mãe, enfim. E um prato que você não tem, uma comida que você não tem uma associação, afinidade, né, palativa, qual das duas você escolheria? Aquele prato que você gosta ou aquele prato que você não gosta? Eu acho que, na maioria dos casos, a gente escolheria aquela comida que a gente gosta, né? Que a gente quer saborear de novo. Quando a gente fala de sentimentos e emoções, muitas vezes a gente opta por escolher aquela emoção e aquele sentimento que não são positivos, né? Que são sentimentos que trazem desconforto. E a gente cria uma ruminação mental naquilo. Lembra da construção dos mapas mentais? Se a gente reforça aquele estímulo, ele vai sempre aparecer. A gente, quando está na fase de aprendizagem, por exemplo, de leitura e de cálculo matemático, não tem lá aquela tabelinha de cálculos que a gente tem que decorar? 1 mais 1 é 2, a tabuada. 2 mais 2 é 4. A gente decora por repetição. Mas além da repetição, o nosso cérebro também aprende por associação emotiva. Então, a gente acaba ressaltando, né, sensações às vezes que são desagradáveis, memórias, enfim, e acaba cultivando esses mapas mentais de forma até mesmo inconsciente, porque o nosso cérebro, ele manda sinais de
né, luta, fuga, aqueles sinais evolutivos de que algo está errado, daquela dualidade, daquela situação conflituosa. O que eu estou tentando trazer aqui para a gente é que se a gente começar a optar por aquele pensamento, né, aquela emoção que traz de alguma forma um conforto, algo mais positivo para a gente desconstrói esse mapa mental. A gente ressignifica isso. Então, é um dos aspectos que a meditação traz para a gente, né, que um acompanhamento terapêutico traz para a gente, é essa ressignificação, tá? E aí, se eu não faço esse processo de ressignificação no meu dia, pode ser que eu desenvolva aí transtornos, né, de ansiedade, transtornos de depressão, e que são muito comuns, viu, gente? Não são só idosos, adultos, né, mais velhos que têm depressão. Nós temos depressão hoje até em crianças. Então, assim, eu não sei se vocês já conheceram crianças com depressão, adolescentes. A gente está tendo depressão em todas as faixas etárias, né? Então, é muito importante a gente olhar com cuidado para a nossa saúde mental, que envolve diversas questões. Não só a minha emoção, o meu pensamento, mas a minha função cognitiva, né? Onde eu atuo na minha sociedade, se eu estou inserido num grupo, se eu tenho uma sensação de pertencimento, tudo isso é importante. Alguma dúvida? Eu vi que deu um sinalzinho aqui. Tem uma questão aqui, né? Também individual, né? Privada. A pessoa está perguntando, né, se é difícil, né, geralmente, para as pessoas como um todo, manter esse isolamento social por mais tempo, mas se isso tem a ver com a pessoa associar o isolamento, né, a uma situação de solidão, em vez de associar o isolamento, né, a uma questão de preservação mesmo, seja por falta de costume, talvez isso, não sei se isso é uma situação biológica, né? Ela colocou aqui já que nossa espécie tem estrutura de comunidade, ou apenas por uma construção social mesmo, né? Não sei se ficou claro, qualquer coisa. Ficou e linka exatamente com esse próximo slide aqui, né? A gente já falou um pouquinho sobre reconhecimento e acolhimento daquilo que a gente está sentindo e passando no momento, né? Aceitação. Só que aí, quem que perguntou? Foi a anônima, né? Que você falou. Essa foi. Colocou um Tem ponto uma outra muito, depois, mas essa foi a anônima. Muito importante da questão que nós somos seres sociáveis, né? Evolutivamente sociáveis. Há 10 mil anos atrás, se você ficasse sozinho no meio da selva, pode parecer engraçado eu falar isso, mas a probabilidade de você sobreviver era muito menor do que se você estivesse em grupo. Então, gente, a biologia, a seleção dos genes, né, ao longo do tempo, ela ocorre também por uma pressão externa desses mecanismos ambientais. Um deles, por exemplo, essa que a gente fala de relação social, né, foi sendo construída ao longo da trajetória da espécie humana. Então, nós somos, sim, seres sociais. E a gente precisa ter uma inserção na sociedade, seja a um nível, igual eu falei com vocês, familiar, a um nível, né, de algum grupo. Não precisa ser um grupo maior, uma comunidade maior, mas a gente, sim, precisa se reconhecer como um ser atuante que é capaz de construir também aquela realidade naquela sociedade. Caso isso não aconteça, caso a gente não se sinta inserido num grupo, quantas vezes a gente já passou por isso, né? Sentimento de inadequação. Eu já passei várias vezes na minha vida por sentimentos de inadequação. Seja inadequação física, que a mulher ela sofre uma pressão de adequação física. A brasileira, então, gente, eu falo para vocês, a experiência de estar aqui fora, uma das primeiras coisas que eu observei foi a mulher brasileira ela é altamente cobrada nos aspectos físicos, tá? A gente tem que seguir um padrão muito rigoroso aí. Então, eu já tive várias etapas de inadequação nesse aspecto. Outro aspecto, inadequação, por exemplo, intelectual. Então, eu vim para fora, eu quase não falava inglês quando eu cheguei aqui, e para eu aprender o inglês, né? Eu vim de uma família muito simples. Então, para eu aprender o inglês, a me comunicar, me portar como uma pesquisadora aqui, eu sofri demais uma inadequação pessoal, de me sentir sempre pior, né? Por não estar conseguindo me expressar direito.
Então, quantas vezes a gente já se sentiu inadequado? A inadequação é um reflexo de que você acha que você não tem um papel dentro daquele grupo no qual você está inserido. E aí, aquilo te causa um desconforto, que é muito similar ao desconforto do isolamento social. Porque é como se você tivesse inserido num grupo, mas ninguém ali valorizasse quem você é ou o que você faz. E eu acho também que todo mundo aqui já passou por isso. De estar, às vezes, num grupo e as pessoas não dão a mínima para a sua opinião. Não dão a mínima para a sua história, né? Isso também gera um desconforto que também está associado ao desconforto que a gente está passando agora no isolamento social. Isso é explicado evolutivamente no desenvolvimento do nosso cérebro. É a ativação dessas áreas, né, associadas ao manejo de estresse, da região hipocampal, da amígdala, do córtex cingulado. Então, está tudo comunicado, tudo aí, ó, interconectado. E essa pergunta foi excelente. Eu ia entrar nesse ponto, é bom que eu já respondi falando o tópico. Você falou que tem mais uma, né, Laurinha? Tem mais duas agora. Vamos lá. A Mariane está perguntando sobre a crise do impostor na quarentena, por você ter mais tempo para fazer as coisas, mas se sentir inútil por não estar produzindo mais. Exato. E aí, é bom que eu trago as minhas vivências aqui nesse momento. A terapia em grupo com vocês. Mas vamos lá. A gente tá na falsa sensação de que a gente tem tempo demais, né? Tem tempo sobrando, porque antes a gente tinha outros afazeres aí sociais, né? Outras atividades sociais que agora a gente não tem. E aí, às vezes, no primeiro momento, no primeiro mês, eu me inscrevi em 3 cursos online. Completei o primeiro curso, comecei o segundo curso. No terceiro curso, eu nem olhei para o terceiro curso. E aí eu pensei, nossa senhora, mas né, eu não estou conseguindo me comprometer nem a isso que eu me prontifiquei primeiramente. Aí você começa a criar essa realidade dentro da sua cabeça. Só que a gente tem que se lembrar que estamos passando por uma situação na qual a gente não passou antes. Se a gente não passou antes, a gente não tem essa memória arquivada no nosso cérebro e a gente não tem como fazer o manejo dessa situação. A gente não tem nada regresso aí para que a gente possa acessar, né? Então, a gente passa por situações de conflito a todo momento. Se eu não durmo e trabalho demais, eu me culpo por isso. Porque aí eu não estou fazendo uma atividade física, eu não estou fazendo algo para mim. Se eu durmo demais, eu não realizo uma atividade no outro dia, eu me sinto incapaz, sinto que eu não estou produzindo, né, o suficiente. Então, a gente vai ter todos os sentimentos e emoções ao longo dessa quarentena diversas vezes. Então, pode ser que num dia eu esteja super bem, conseguindo produzir, igual eu falei com vocês, e no outro dia eu não consiga fazer nada. E tá tudo bem, né? E assim, tem diversas lives acontecendo no Instagram, né, de exercício físico, de yoga, de meditação, de discussão, e aí a gente quer participar de tudo e chega um momento que a gente fala, nossa, eu não quero saber mais de nada, né, não quero saber mais de nada, e aí é importante a gente não querer saber mais de nada e voltar pra gente, mas depois fazer esse movimento de novo. É como, sabe aquele bonequinho João Bobo? Você dá um tapa no João Bobo, o que o João Bobo faz? Ele vai para um lado, volta para o meio, vai para o outro, volta para o meio, não é? Então, é exatamente isso. Se permita fazer isso, esse movimento. Eu não estou bem hoje, mas amanhã eu estou bem. Mais é importante observar se você não estiver bem por aí, ó, um determinado tempo, vamos supor, 2 semanas, 3 semanas, você não está se sentindo bem, você não está realmente sendo quem você é, né, proativo, realizando as atividades que você faz. Se isso está te atrapalhando de alguma forma a longo prazo, eu sugiro que você busque uma ajuda, tá? Então, é importante a gente se observar nesse momento também. Mais alguma? Você falou que tem mais uma, né? Tem. A pessoa está querendo saber, né, como que ela pode ajudar uma pessoa da família, né, no caso a mãe, que está longe nesse momento e passando por crises de ansiedade. Porque não está podendo trabalhar, né, e tá longe, a pessoa está longe da mãe. Uhum. Na verdade, a minha resposta vai ser uma resposta mais pessoal do que profissional, né?
porque a minha situação também, eu tô longe da minha mãe também tem crise de ansiedade, aí ela fica quase que diariamente perguntando por que que eu fui morar em outro lugar, né? E não tô lá com eles nesse momento. E aí eu tenho que me lembrar também, gente, que o nosso caminho é individual, tá? Eu amo a minha família, eu valorizo demais, né, a minha família, essas pessoas que me deram todo o suporte, que me trouxeram para o mundo, que me deram a vida, mas eu tenho que compreender que a gente também tem caminhos individuais. E eu posso o tempo todo falar para minha mãe, sugerir para ela fazer atividades que ela gosta, sugerir que ela também procure um terapeuta, sugerir que ela faça exercícios respiratórios, mas aí vale perceber que ela pode optar ou não por aquilo. Então, o que eu sugiro é, dê apoio à sua mãe, eu dou total apoio à minha mãe, mas eu não consigo mudar a minha realidade agora. E ela vai ter que compreender isso. Então, eu estou longe, ela também está longe. A gente tem que compreender que isso é temporário, né? Não é algo que vai ser para o resto das nossas vidas. E que a gente pode cuidar da nossa saúde de forma individual, através do cuidado da alimentação, de exercícios, cuidado dos pensamentos e emoções, buscar ajuda. É sempre importante a gente ver que é importante também buscar ajuda, né? Pode ser que eu precise de um olhar que esteja fora da situação para que eu encontre uma resposta que está aqui dentro. Então, dê carinho à sua mãe, dê atenção, mas não se sinta culpado por essa situação, culpado ou culpada por essa situação. Né? Eu acho que a gente está aqui também para passar por provações individuais. E assim como a sua mãe teve as escolhas dela durante a vida dela, você também tem as suas escolhas e o seu caminho agora. Então, é o caminho do meio, sabe? Não é querer carregar a cruz do outro, né? E nem que o outro carregue a sua cruz. Eu acho que é o caminho do meio, assim, a gente tentar buscar esse equilíbrio. E é claro que muitas vezes há aquela chantagem emocional, né, das nossas mães. E essa relação íntima aí com os nossos pais, mãe e pai, isso de alguma forma pega a gente mais fácil por causa daquele vínculo emocional, né, das nossas memórias, dos nossos mapas mentais. Mas lembre-se de cuidar de você também, né? É muito importante nesse momento. Muito obrigada pela resposta. De nada. É uma resposta pessoal, tá? Eu não sou psicóloga, né? Não tenho capacitação nessa área, mas eu tenho uma vivência aí de outras formas, por passar por essas dificuldades. Então, só alguns pontos que a gente já abordou aqui. Quando a gente, então, traz essa visão um pouco diferencial para o nosso dia, né, uma visão mais positiva, essa visão também exige uma ação nossa. Então, ela não fica só no campo mental, de escolha mental e emocional. Ela também fica numa ação que eu tenho que materializar de alguma forma. E aí eu posso fazer um planejamento do meu dia, da minha semana. Mesmo que eu não consiga fazer o planejamento, por exemplo, do meu dia inteiro, desde a hora que eu acordar até a hora que eu dormir, mas eu posso fazer o planejamento, olha, eu tenho 2 atividades que eu tenho que realizar naquele dia. E aí eu olho ali no meu quadro. Tenho 2 atividades para realizar na terça-feira. Eu posso fazê-las, né, depois que eu acordar, que eu tomar o meu café, às vezes que eu fizer aquele exercício, e aí eu vou realizar aquelas atividades. Vou desativar o meu celular, qualquer outro estímulo externo e vou focar naquela atividade para aquele instante. Importante que a gente planeje isso. E que a gente também tente antecipar desafios. Por exemplo, eu não sei quando eu vou voltar para o laboratório da UFT, né, do CAMAID, que é o hospital que a gente trabalha junto com a Universidade de Toronto. Mas eu já estou planejando os experimentos que eu vou ter que fazer mais para frente. Então, eu já estou lendo os manuais, já estou vendo os protocolos, eu estou antecipando desafios que eu teria mais para frente. Uma outra coisa que eu sugiro a gente fazer nesse momento, que tem sido muito importante para mim, é viver o agora, viver o momento de agora, que é a única coisa que eu tenho. Né? Se eu vivo no futuro, tentando adivinhar o que vai acontecer, eu vou estar em estado de total conflito e ansiedade. Se eu vivo no passado, muitas vezes eu estou angustiado com decisões que eu já fiz e que eu não consigo corrigir mais. Então, é importante que eu traga a minha atenção para aquilo que eu estou vivenciando hoje, nesse momento. E aí que a gente possa fazer, então, melhores escolhas, não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. Tá?
eu acho que tem mais uma pergunta, não tem, Laurinha? Tem, eu só não tô conseguindo ativar. Ô, Joelson, eu vou... Tenta você ativar seu próprio som. Ah, agora acho que foi. Eu tirei. Tá Pronto. dando para ouvir? Tá, tô escutando, Joelson. Tá, boa noite para você e para as pessoas que estão me ouvindo também. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se está à sua altura de responder, mas eu me sinto bem em determinado lugar e só me sinto à vontade indo nesse lugar. Você acha que eu deveria continuar fazendo isso ou eu deveria tentar me adaptar em outros lugares? Por causa da ansiedade, justamente por causa da ansiedade, eu só me sinto à vontade em ir num determinado lugar, entendeu? Eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você possa me ajudar, me falar, que eu possa fazer, entendeu? É só essa pergunta que eu queria fazer. Aí, na verdade, eu tenho uma outra pergunta para você. Se essa sensação de bem-estar, ela está associada a algo positivo que aconteceu nesse lugar, ou se ela está associada a algo negativo que não aconteceu nesse lugar? Por que você identifica ele? Para te falar a verdade, as duas coisas. É porque coisas ruins que não aconteceram e coisas boas que aconteceram que eu me senti bem. Entendi. É as duas coisas. Joelson, aí eu vou tentar te dar uma dica, tá? Que pode ser que faça sentido para você, mas também pode ser que não faça sentido. Uma coisa que eu sempre faço em situações de conflito, por exemplo, tem determinados lugares que eu não gosto, eu tenho uma sensação, de acordo com o que aconteceu comigo anteriormente, que me trazem desconforto. Então, se eu vivenciei uma situação na qual as pessoas me humilharam de alguma forma, ou fizeram, né, chacota de mim, ou seja, no trabalho que tem aquela pessoa que é difícil ter um convívio com ela, são lugares que geralmente vão trazer o quê? Um desconforto por uma vivência, uma memória, né, de uma situação que eu tive naquele lugar. Mas o que eu tenho que fazer para tentar quebrar esse mapa mental, esse paradigma é, primeiro, me expor àquela situação, deixar essa sensação vir, compreender por que ela está vindo, se é da realidade daquele momento ou se é algo que aconteceu anteriormente. E perceber que naquele momento pode ser que a realidade seja outra e que não exista mais aquela situação que te traga desconforto ou que te traga uma sensação de perigo, sabe? É como se fosse o inconsciente falando que existe um perigo naquele lugar. Mas pode ser que esse perigo está num espaço-tempo diferente do que o espaço do agora. A nossa mente, ela não consegue diferenciar muito bem o passado, presente e o futuro. Ela não consegue, tá tudo conectado. E aí, naquele presente, você se recorda de algo que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mas que te trazem sensações que não são agradáveis. E eu posso falar para você que na vida a gente passa por diversas situações que não são agradáveis, e é importante que a gente tente acolhê-las de alguma forma, né? A gente vai ter momentos, sim, agradáveis e desagradáveis. E é assim, a vida é uma roda gigante, né? De ida e vinda, e subida e descida. O primeiro exercício que eu faria, que eu já fiz em uma situação que aconteceu comigo, foi me expor àquela situação, sentir o meu corpo, os meus batimentos cardíacos, trazer a minha atenção para o momento presente e ver que é uma outra realidade, não é aquilo que aconteceu anteriormente, tá? E aí a gente vai começar o processo de ressignificação. Quando eu vejo que não está acontecendo aquilo que aconteceu antes e que pode acontecer algo que seja positivo e que eu me abra para a experiência. É importante a gente se abrir para as experiências, né? Acolher tudo aquilo que possa vir. Excelente pergunta, Joelson. Obrigada, tá? Obrigado você também pela resposta, pela ajuda. De nada, de nada. Há mais alguma pergunta, Laurinha? Por enquanto, não. Nossa, nós já estouramos o tempo, né? Acabei de ver aqui. Mas O Jean, acho que tem uma pergunta. Quer falar, Jean? O papo tá bom, tá todo mundo aí. Não sei qual o seu limite aí, né, Ana? Não, eu tô tranquila. Então. Eu não quero passar também muito por causa, né, do pessoal. Pode perguntar?
Claro, fala, Jean. Então, como bióloga, uma das primeiras frases que você falou no começo da aula, que eu achei bem interessante, que eu concordo muito, do ponto de vista da biologia, então, querer é poder. O que a gente quer, a gente consegue. De um jeito ou de outro, de repente, não no caminho que a gente tinha previsto, mas a gente consegue chegar onde a gente quer. Isso foi uma das primeiras frases que você falou na aula hoje. Então, da parte da biologia, isso também. O que a gente mentaliza, o que a gente deseja fazer na nossa vida, em todos os aspectos, a gente consegue, então, com o poder da nossa mente, né? E da nossa ação. É importante sair do campo mental e também ir para a ação. Mas tudo começa, a nossa realidade começa na nossa mente, Jean, é exatamente isso. Por exemplo, quando eu falo para você visualizar uma cachoeira e você tomando um banho debaixo dessa cachoeira, vem essa imagem a você até esse momento? Então, você consegue visualizar também você alcançando um objetivo. Você se visualizando naquela situação, né? Eu tratei o meu pânico com uma técnica de visualização. Me visualizando numa situação parecida com a qual eu tinha uma repulsa e que eu consegui, na verdade, me sair bem naquela situação, visualizando ela com detalhes, visualizando as sensações que estavam vindo e construindo aquilo mentalmente. Quando eu cheguei na mesma situação, aconteceu até melhor do que o que eu tinha visualizado. Então, é importante a gente criar isso, sim, dentro da nossa mente, mas, além disso aqui, a gente transformar isso em ação. Obrigada, Jean. Então, pessoal, só para a gente finalizar. Tem uma questão, Ana. Pode falar. E quando não conseguimos visualizar nada? Não tem problema. Sabe por quê? Eu tenho certeza que o seu cérebro faz as conexões aí dentro, porque ele tem essas memórias aí arquivadas. Né? A gente tem regiões cerebrais que estão associadas à construção da nossa linguagem. Então, quando eu falo, por exemplo, faca, por que você guardou na sua memória o que era uma faca, o formato da faca, a função da faca, para que você usa a faca? Mesmo que você não visualize, mas você sabe o que é aquilo. Então, por vezes, você acha, às vezes, que não é capaz de visualizar. Eu não estou falando de ver. Visualizar é imaginar, né? Quando você imagina, você é capaz de imaginar. Imaginar num sentido de trazer essas memórias à tona, essas informações que estão aí no seu cérebro e conectá-las de alguma forma. Mesmo que eu não veja nada, mas eu estou falando para você aquele passo a passo de você se visualizar, de você se imaginar. O seu cérebro está respondendo a esse estímulo. Isso a gente pode ver em diversos estudos de ressonância magnética, trazendo, por exemplo, práticas associadas à meditação. Eu queria até mostrar, vou pular então esse slide aqui que a gente está falando, para mostrar um que eu acho que é super importante dos estudos que estão saindo agora associados ao Covid-19, tá? Com práticas de yoga e meditação. Não só para tratamento de pacientes que estão com o Covid-19, mas também na reabilitação, no suporte da recuperação desses indivíduos. Então, são artigos que saíram em revistas de alto impacto esse ano, não tem nem um mês. Nós temos aqui tanto artigos associados à meditação e técnicas de respiração. Esse primeiro aqui, da Sociedade Britânica de Doenças Torácicas Associadas à Insuficiência Respiratória, ele utilizou práticas como a prática de respiração do yoga, que são os pranayamas, né? A gente chama de pranayamas, e também outras técnicas que a gente chama de técnicas alternativas, acupuntura. Então, ele comparou resultados na recuperação de pessoas que tiveram Covid, tiveram aqueles casos críticos de insuficiência respiratória, tá? Aqui embaixo, a gente tem também o yoga sendo utilizado no manejo do impacto em indivíduos que tinham Parkinson e que também contraíram o Covid. Então, a gente está tendo agora a publicação de inúmeros artigos associados a essas técnicas que a gente pode utilizar para manejo de ansiedade e estresse, que é o que a gente está passando agora, assim, a população mundial, e aquilo que eu falei, acho que foi para o Jean, que quem ainda não teve, tem a possibilidade grande de ter, né, episódios de ansiedade aí, durante os próximos meses.
E, além disso, mostrando também que a meditação e o mindfulness, eles podem prevenir o aparecimento desses episódios, né? Então, assim, gente, falar de saúde mental, como eu acho que eu tentei trazer um tópico que é muito abrangente. Assim, tentei reduzir ao máximo, trazer só os temas principais, mas a gente teria aqui, né, muita coisa ainda para conversar, para tirar a dúvida. E eu queria trazer uma prática para vocês aqui, né, Laurinha? Igual eu falei no início, eu queria fazer uma prática curta com vocês, mas o nosso tempo já passou e muito, e eu me deixo à disposição, Laurinha, se vocês tiverem um interesse, né, da universidade tá trazendo uma prática meditativa para os alunos, eu estou à disposição ou de falar mais sobre saúde mental, de tirar dúvidas. E eu também queria deixar o meu contato para vocês, tá? Com vocês. Não sei se vocês conseguem ver, mas o meu e-mail pessoal, eu também tenho o e-mail do curso de meditação que eu dou, né, meditação online. Eu tenho um canal no Instagram que chama MeditaBR, e também um de yoga que chama Liga Yoga Brasil. Temos o canal no YouTube com diversas práticas de meditação. E assim, esse projeto de meditação e de yoga é um projeto paralelo na minha vida, porque eu tive ansiedade e ainda tenho em alguns momentos da minha vida. Eu tive depressão e eu não respondi ao tratamento farmacológico. Eu fui uma das 60% das pessoas que não respondem ao remédio. E aí o que me tirou do episódio depressivo foram as práticas de yoga e meditação. E hoje eu trago como um projeto de vida levar isso, né, para o maior número de pessoas que eu puder. Ai, falei demais, desculpa aí se eu falei muito na cabeça de vocês. Não, eu acho que foi, assim, essencial, né? Até tem mais uma questão que eu não sei se a gente consegue... Não só responder, eu já até tentei aqui responder de alguma forma com uma experiência pessoal, né? Que se a gente, no momento de uma crise de ansiedade, né? Muita gente sente medo, né? Daquela sensação não passar, aqueles sentimentos ficar, né? Controlar esse medo, né? Ele ajuda a melhorar a crise ou diminuir o tempo de crises futuras, né? Eu acredito que sim, mas queria... Excelente. Só se você não se importar para a gente fechar, né, essas perguntas aqui. Eu mudaria só um aspecto. A gente não vai controlar, a gente vai perceber que aquilo passa. Quando eu estou num episódio de pânico, de ansiedade, a sensação é de quase morte mesmo, né? É uma sensação de afogamento sem água. É algo que, assim, falta ar, falta espaço, você não consegue identificar muitas vezes o porquê que aquilo está acontecendo. Você pode estar bem e do nada aquilo surgir, mas é importante que você perceba que aquilo, na verdade, está acontecendo por uma resposta a algo, né, que está chegando a você de forma contínua, que apesar das sensações não serem agradáveis, aquilo vai passar. E aí você vai voltar a sua atenção ou para a sua respiração, perceber que o seu corpo está ali, que está tudo bem, ou mesmo para o ambiente no qual você está, mas não no sentido, Laurinha, de controlar o medo. Uhum. Eu acho difícil até abordar isso para quem nunca teve, né, um episódio, mas é uma sensação realmente assim, você fica sem lugar e não tem como controlar. E se você tenta controlar, é pior. Então, é até difícil explicar, mas você tem que buscar, naquele momento, perceber que se você voltar a atenção para a respiração, para o seu corpo físico, sentindo suas pernas, seu pé, sua mão, seus braços, enfim, ou sentindo o ambiente à sua volta, levando atenção para os sons, para os cheiros, você vai acalmando, porque você vai trazendo a informação para o seu cérebro de que está tudo bem. Então, à medida que você consegue fazer esse movimento de trazer a informação de que está tudo bem para ele, né, por exemplo, aconteceu o primeiro episódio, eu não consegui, mas no segundo episódio eu consegui fazer esse movimento de mostrar para ele que está tudo bem. No terceiro episódio, o espaço desse episódio vai ser menor e pode ser que um quarto episódio não aconteça.
Então, é importante não controlar, mas manejar essa sensação. De que forma? Trazendo a sua atenção para a realidade do agora, seja através do seu corpo, da sua respiração ou do ambiente que está à sua volta. Muito obrigada. Nada. A prática que você tinha preparado de meditação é muito longa? Ou não? O pessoal está pedindo aqui para fazer. Não sei se dá. Ou então... Vocês querem fazer? Tem aquela Uai, a prática... gente pode... Pode falar, Laurinha, Não, desculpa. só porque, gente, vão no canal da Ana Paula, que é ótimo, assim, tem uma prática de meditação lá de respiração consciente de 6 minutos, né? Eu amo aquela prática. A gente pode fazer, na verdade, vezes. ela é de 3 minutinhos, né? 3 minutos eu explico e 3 a gente faz. Vocês querem fazer agora? A gente pode fazer. Uma prática rapidinha de respiração consciente. Tem alguns joinhas Tô aí, vendo uns e várias joinhas, respostas aqui no chat, sim. Uns sims, vários. Então, vamos fazer? Acho que vai ser bom. A gente finaliza assim, acalma, né? Já tá mais tarde, todo mundo relaxa, vai dormir depois dessa conversa, assim. Então, antes da prática, eu queria te agradecer muito mesmo, viu, Ana? Porque eu acho que é um momento da gente discutir. O momento é toda hora da gente discutir saúde mental, né? Mas por esse momento que a gente está passando, eu acho que é essencial, né? Então, e tem muita gente que tá sofrendo todas essas coisas e às vezes não sabe identificar, não sabe como buscar ajuda. Então, essas informações que você trouxe, eu espero que tenham sido muito úteis, né, para todo mundo. Para mim, com certeza foi. E te agradecer mais uma vez em nome da faculdade, tá bom? Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. E eu queria dizer que tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente está junto nesses acontecimentos, no que está rolando mesmo em relação à quarentena. Tá todo mundo passando por isso pela primeira vez. Ninguém aqui estava vivo na gripe espanhola, né, em 1918. Então, a gente está vivenciando isso pela primeira vez e que a gente possa, de fato, compartilhar mesmo, né, sem medo de julgamento, compartilhar com a nossa família, com os amigos mais próximos, pedir ajuda quando for necessário. Não é sinal de fraqueza, é sinal de reconhecimento do que está se passando aí dentro. E é o primeiro passo para saber quem a gente é de verdade, né? Acessar a nossa essência de fato. Obrigada, viu, pessoal? Aos 73 participantes da nossa conversa. Eu estou muito feliz, eu agradeço demais estar aqui com vocês. E é uma missão de vida. Ai, vamos! Vou tirar também. Vou tirar essa da meditação que a gente empolga agora, depois vai estar todo mundo quietinho. Vamos lá, cadê gente. Os rostinhos? Abram os rostinhos aí, que eu vou tirar alguns prints, porque a gente tem várias telas aqui para tirar prints. Então, ó, congela por um tempinho aqui na câmera, hein? Eu vou tentar tirar no celular também. Vamos ver se eu consigo. Eu posso te mandar daqui a pouco também, tá? Ai, ótimo. As fotinhos. Deixa eu só tentar. O pessoal tá arrumando cabelo, vamos passar um perfuminho. Quem tá comendo já parou, limpou o dente. Então vamos lá, ó. Primeira tela aqui, ó. 1, 2, 3 e já. Ó. Agora vai a próxima. Tô tirando também, vamos lá. Segunda tela. 2, 3 e já. O pessoal da segunda tela tá mais... Eu falei que eles precisam sorrir em todas. Ninguém sabe em qual tela tá aparecendo. Gente. Agora, a terceira tela não tem ninguém aberto. Tá todo mundo tímido. Só a primeira aqui que tá a galerinha toda aqui. O resto do pessoal não ativou, mas tá ótimo. Obrigada mesmo assim, pessoal. Então, vamos fazer a nossa prática? Vai ser rapidinha, de 3 minutos. Eu só queria falar uma coisa antes da gente iniciar, que a gente não deve esperar nada das nossas práticas meditativas, nada místico, nenhuma experiência sobrenatural, não é isso, tá? A meditação é a atenção na realidade do aqui e agora. E a gente pode trabalhar, sim, algumas emoções, né? Alguns pensamentos que estão chegando.
Mas não associe a meditação à religião. Para você meditar, você precisa ter apenas um cérebro. Todo mundo que está aqui tem cérebro, né? A gente tem essa estrutura aqui. Então, a gente consegue meditar, tá bom? Eu vou fazer, então, uma técnica com vocês, que é bem simples, é a técnica da respiração consciente. E eu vou pedir para que vocês desencostem da cadeira. Aqui está o encostinho da cadeira, né? Que a gente possa trazer o nosso corpo um pouquinho mais para frente. Quem tiver calçado aí, se quiser colocar os pés no chão, tirar as meias, até para sentir mesmo o contato dos pés com o chão. Eu vou só colocar uma musiquinha de fundo e eu queria que vocês me falassem a questão da altura. Só um minutinho. Vamos ver se vai ficar alto ou se vai dar pra gente colocar. Só um minuto, pessoal. Ixi, eu acho que deu um probleminha aqui. Vou colocar no meu celular. Perdão, pessoal. Se alguma coisa também, só falar. Eu vou compartilhar com vocês a tela, que aí eu acho que dá certo, se eu não me engano. Vamos fazer isso. Deixa eu só compartilhar a tela do... Eu tenho uma playlist no Spotify que chama Medita Brasil. Me avisem se vocês conseguem. Só um minutinho. Video settings. Não, vamos fazer, não vamos complicar, não. Vou fazer pelo celular. Não complicar, não. A gente complica demais e dá tudo errado. Vou fazer pelo celular. Só me avisem se vocês estão conseguindo escutar. Começando agora a música. Eu tô sim. Ela é um pouquinho mais baixinha, mas o mais importante é a nossa respiração, não é nem a música, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir também? Tá bom? Então vamos lá para a nossa prática, que vai ser super rápida. Eu convido você então a chegar um pouquinho para frente na sua cadeira, ajeite bem a sua postura, tentando manter as costas bem eretas. Repouse as mãos sobre os joelhos. Excelente. Se for da sua vontade, você pode permanecer de olhos abertos ou mesmo fechá-los bem devagar, voltando o seu olhar mais para dentro. Conscientizando-se então do seu corpo físico, nós vamos trazer a nossa atenção para a nossa respiração. E ao inspirar, você vai projetar o seu abdômen para fora, como se enchesse um balão, afastando as costelas, chegando com o ar lá em cima. Na expiração, você solta o ar pela boca, soltando os músculos das pernas, relaxando também os braços e ombros. Inspirando mais uma vez pelo nariz. Projete o abdômen para fora, ampliando ainda mais a sua capacidade respiratória. Sinta também a abertura das costelas e o ar chegando na parte mais alta dos seus pulmões. Na expiração, solte o ar pela boca, relaxando mais os seus braços e ombros, soltando mais a musculatura da sua perna. Inspirando mais uma vez pelo nariz.
Projete o abdômen para fora. Sinta o afastamento das costelas, ampliando ainda mais a sua capacidade respiratória. Na expiração, solte ainda mais todo o seu corpo, relaxando também os músculos da face, soltando mais e mais os ombros, braços, mãos. E agora retorne com a sua respiração para o ritmo normal, permitindo então o ar entrar e sair de forma fluida e natural. Apenas acompanhe esse movimento do ar ao entrar pelo seu corpo, passando pelas suas narinas, chegando à faringe, laringe, indo até os seus pulmões. Na expiração, observe também a saída do ar e o movimento do seu corpo. Trazendo a sua atenção cada vez mais para dentro de você, usando a sua respiração como âncora para que o seu cérebro, a sua mente, trabalhe no momento presente. Você é o seu guia e mestre nessa prática. Esteja aberto e aberta a todas as sensações que possam vir. É importante apenas que você não se apegue aos pensamentos que chegarem até você. É como se eles fossem nuvens no céu e você apenas observa esses pensamentos passarem. E de forma gentil, você retorna com a sua atenção para a respiração. Durante os próximos segundos, atente-se ainda mais para a sua respiração, para o inspirar e expirar. E fale mentalmente para você: inspiro quando o ar entrar, e repita mentalmente para você mesmo: expiro quando o ar sai dos seus pulmões. Sempre que perceber a sua mente longe, apenas traga novamente para a sua respiração. Lembrando de dizer mentalmente para você: inspiro e expiro. Vamos permanecer assim por mais alguns instantes. E quando for para finalizarmos a nossa prática, eu te avisarei. Fique aí então observando a sua respiração, sentindo os efeitos no seu próprio corpo físico, mental, emocional e energético.
Inspirando e expirando. Sentindo o movimento do seu corpo à medida em que o ar entra e sai pelas suas narinas. Quando você traz a sua atenção para o momento presente, você abre espaço para que um novo chegue até você. Você silencia as ruminações mentais e flexibiliza ainda mais a sua tomada de decisão. Saindo do automático, trazendo consciência às suas escolhas. Eu convido você então a sentir todo o seu corpo, desde os seus pés até o topo da sua cabeça, se reconectando a cada uma das partes. Vá trazendo também a sua atenção para o ambiente à sua volta, seja através dos sons, dos cheiros, da percepção do gosto dentro da sua boca, do toque das suas mãos, nas suas pernas, o toque dos seus pés com o chão. Trazendo a sensação de bem-estar e alívio mental, de forma lenta e gradual. Vá mexendo os dedos das mãos e dos pés. Inicie movimentos curtos com os braços, as pernas. Passe a língua nos lábios. Abra os olhos lentamente, se estiver com eles fechados. Se quiser, espreguice um pouquinho, leva os braços lá em cima. Dá aquela esticadinha. E que os méritos de nossas práticas se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Foi uma prática bem curtinha, pessoal. A meditação é como se fosse uma musculação do nosso cérebro. Quanto mais a gente pratica, mais fácil se torna atingir o estado meditativo. Então eu convido vocês a dedicar um pouquinho do tempo de vocês, mesmo que sejam 1, 2 minutinhos por dia. Eu tenho certeza que os benefícios aí vão ser infinitos. Tá bom? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço em nome dos meninos, acho que também. Só gratidão mesmo que eu tô sentindo agora. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Laurinha. Pelo compartilhamento, tá? E aí acho que a gente encerra, né? Por aqui, já passamos uma meia horinha. Mas estava boa a conversa, realmente. Tá? Então é isso. Acho que a gente se despede aqui agora, tá? Boa noite para todo mundo, gente. Ana, você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Só obrigada mesmo e boa noite para todo mundo. Que a gente possa aí, né, seguir firme e forte nessa luta, tá bom? Ó, várias salvas de palmas aí, agradecimentos nos vídeos. Boa noite, viu, Ana? Um abraço a todos aí. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Como é que eu encerro aqui?